Pampa, Pampa Saúde. Na sequência do nosso programa, estamos recebendo o Dr. Stephen Doral Stefani, formado pela nossa URGS, com residência médica no Hospital de Clínicas, e tem todo um currículo maravilhoso aqui e lá fora, né, com participações, enfim, na área médica em diversos eventos. Oncologista do Instituto do Câncer Mãe de Deus, atualmente também desenvolvendo pesquisas e estudos nas áreas de farmaeconomia e neoplasia do pulmão. Porque tem uma notícia saindo na imprensa muito interessante, e em cima disso é sempre bom e recorrente falarmos sobre o câncer de mama. A notícia é sobre o consumo de vegetais que pode reduzir o risco de câncer de mama. Vai ser apenas pano de fundo para esse assunto que é sempre bom esclarecer e alertar os nossos ouvintes. Seja bem-vindo, Dr. Stephen, ao nosso Pampa Saúde. Muito obrigado. Comer vegetal é bom para tudo, né? Mas esse estudo foi mais fundo. O fato é que existem várias recomendações que não são contraintuitivas. A intuição fala muito forte e comer vegetais, ter uma vida saudável, isso não parece ser grande novidade, mas a partir do momento que nós temos estudos científicos consistentes, sólidos e muito bem conduzidos do ponto de vista metodológico, que nos quantificam o real benefício de uma estratégia ou outra, isso é muito prestigiado pelo meio médico. Claro. Nós médicos precisamos ter dados objetivos e saber o peso de qualquer intervenção. Foi um acompanhamento com mulheres por um período bem grande. Na verdade, uma quantidade grande de mulheres fez um acompanhamento, sendo que um grupo recebia uma dieta muito rica em vegetais, o grupo controle não tinha esse cuidado todo, e novos casos de câncer de mama no grupo que tem uma alimentação mais saudável foi menor. Mas, como bem mencionaste, é o pano de fundo para a gente chamar atenção para uma série de medidas que fazem com que essa doença, que tem estatísticas assustadoras, e o Rio Grande do Sul, infelizmente, é campeão nessas estatísticas, possa ser modificado. O fato é que uma série de estratégias que nós podemos adotar simples, com alguma ajuda, evidente, algumas não necessariamente precisa de muita ajuda, mas precisa de uma conscientização, podem diminuir essas estatísticas que realmente são assustadoras. Essas estatísticas estão mais assustadoras, como o senhor disse hoje, porque os diagnósticos são mais precisos, as mulheres correm à procura, enfim, do tratamento médico, enfim, há menos descuido, ou realmente o número aumenta e não se sabe bem por quê? Nós temos uma confluência de fatores. O fato é que sim, a estatística mostrou que novos casos estão aumentando. Provavelmente no caso de câncer de mama, nós estamos pagando preço por uma mudança cultural. Deixa eu colocar um exemplo prático. Sim. 2 gerações atrás, as mulheres tinham 8, 9, 10 filhos. Hoje, quem tem mais de 2 filhos é considerado uma família enorme. Pois então, aquela multiparidade, portanto, ter muitos filhos e amamentá-los todos é um fator de proteção. O amamentar é um fator, de proteção. Ele joga a mulher num grupo de menor risco. Sempre lembrando que nós estamos falando de estratégias que diminuem o risco, elas não são estratégias que praticamente eliminam o risco. Eu falo isso praticamente para dar também uma falsa sensação de segurança. Claro. Não é porque uma mulher teve vários filhos e amamentou tudo que não vai ter câncer de mama, não é assim. Lógico. Eu simplesmente remeto ela para um grupo de menor risco. Da mesma forma, existe um bom índice que as pacientes estão sobrevivendo mais tempo. Então, claro, em 1970, vou ilustrar, olha como é fácil de perceber. Em 1970, uma mulher com câncer de mama disseminado, totalmente espalhada a doença, ela tinha uma chance de 10% de estar viva em 5 anos. Era muito pequeno, quase todos os pacientes morriam naquele tempo. Bom, hoje, portanto, pouco mais de 40 anos depois, mesmo que a doença seja completamente disseminada, mais da metade das pacientes está viva 5 anos depois. Então é um avanço. A sobrevida aumentou. Avançou, os pacientes vivem mais e melhor. Ora, isso cria um efeito colateral, me permita colocar entre aspas esse efeito colateral, bom até. Faz com que tenha mais número de pacientes com câncer.
Muito interessante. Joga estatística lá para cima. Da mesma forma, nós estamos sim identificando mais precocemente, nós temos exames... O número não é, então, o motivo de tamanha preocupação. O número aumenta por diversos fatores. As nossas estatísticas estão mais confiáveis. Estatísticas, diagnósticos, enfim, e a sobrevida maior da mulher hoje também. Mas o fato é que cria verdade um cenário onde a quantidade de pacientes com câncer, e particularmente câncer de mama... Rádio Pampa, que anda muito próximo de câncer de pulmão, ambas são as neoplasias de maior incidência e prevalência no nosso meio, no sentido que tenha impacto. Existem uma série de outras doenças, e não cabe eu entrar nesse detalhe epidemiológico, que também são comuns, mas as que trazem mais peso e consumo social são essas duas, possivelmente. Certo. Retomando lá que o senhor falou, mulheres que amamentaram, não quer dizer que mulheres que tenham tido filhos e que não amamentaram, tem alguma diferença? É o amamentar mesmo que faz a melhor prevenção ou é a maternidade? Na verdade, são as oscilações hormonais. O fato aquela amenorreia, portanto, aquele período grande que a mulher fica sem ter ciclos menstruais regulares. Da primeira à última. Então, isso tudo acaba protegendo. Aquele período sem essas grandes oscilações hormonais, ele está relacionado a um grupo de riscos, um grupo de mulheres de menor risco de desenvolver a doença. E eu volto a reforçar. Isso não quer dizer que essas mulheres estão totalmente protegidas. Claro. Porque, olha que interessante também mencionar. Em algum momento se levou muito a sério, se reforçou muito a necessidade do autoexame. E é importante. Claro. Mas lembrando que um autoexame normal não significa tranquilidade. Pelo contrário, na verdade, a mamografia, especificamente no câncer de mama, é fundamental, principalmente para quem não sente nada. E frequentemente as mulheres se enganam nesse sentido. Elas, não, mas eu não sinto nada, eu fiz o exame, autoexame e não senti nada, eu não preciso seguir adiante. Não, está completamente equivocado. A mensagem tem que ficar muito sólida. A mamografia anual, sistemática, ela deve ser feita independente da mulher sentir alguma coisa ou independente de notar alguma coisa. Agora, evidente que se notar um nódulo ou se sentir alguma coisa, tem que investigar. Mas aí deixa de ser triagem, deixa de ser screening, passa a ser investigação. Porque no autoexame, o risco é de não aparecer algum nódulo, não perceber, não sentir. Exatamente. No apalpamento, vamos chamar assim. E lá está ele. E mesmo assim ele existe. Progresso. Ele existe, exatamente. E detectar a doença antes de aparecer sintomas, e detectar a doença antes dele aparecer clinicamente, joga a possibilidade de cura para mais de 90%. Opa, que bom, né? Nós estamos falando de uma estatística maravilhosa, no sentido de, puxa vida, detectado a nós estamos falando de mais câncer, nós estamos falando de câncer, uma doença maligna que pode ser potencialmente fatal e trazer complicações que colocam em risco a vida dos pacientes, mas eu detecto precocemente e faço com que essa paciente fique curada. Detectar precocemente tem relação à idade? Existe uma idade mais propensa a partir dali que? Pois então, cada vez a gente enxerga mais mulheres jovens tendo câncer de mama. Se preocupa e assusta. Existe um debate vigente na literatura médica sobre qual é a melhor idade para iniciar os exames de mamografia, que é o exame de triagem, para aquela mulher que não sente nada. O fato é que acima de 50 anos ninguém questiona. Deve ser feita uma mamografia sistemática. Abaixo dos 40 anos de idade, existe uma grande dificuldade operacional para fazer as mamografias, porque a mama da mulher ainda tem muito tecido mamário e pouca gordura. Então fica muito denso. É mais ou menos como se eu quiser enxergar através de um vidro jateado, um vidro fosco. Eu posso não enxergar algumas coisas. A partir do momento... mulher mais jovem, vamos grifar bem isso, a dificuldade é maior. Difícil de ver. A dificuldade é maior no sentido de que eu tenho uma mama muito densa ainda, e essa mama muito densa pode atrapalhar. Existem estratégias para mulheres de alto risco, apesar de jovens, e a doença sim pode dar em mulheres jovens. Eu tenho pacientes com 20 e poucos anos no consultório com câncer de mama, é realmente complexo. Entre 40 e 50 anos deve haver uma individualização. O grande debate que existe é um debate muito mais social do que um debate individual. Deixa eu esclarecer o que eu quero dizer com isso. O debate individual é, se eu tenho uma paciente na minha frente com um fator de risco, eu não tenho dúvida nenhuma, aquela mulher deve e pode se beneficiar de uma mamografia após os 40 anos. Agora, a segunda pergunta, e é pertinente, porque afinal de contas faz parte da nossa tarefa, é identificar, existe capacidade da sociedade
oferecer esse exame e oferecer tratamento para todas as mulheres que você começa a fazer aos 40, uma vez que o rendimento do exame entre 40 e 50 não é tão grande, pode não haver. A fila já é suficientemente grande naqueles casos que nós temos certeza. E parece até que essa faixa andou mudando, né? Por isso que esse debate não acabou ainda. Não acabou. Mas, para fins Rádio Pampa, de decisão individual, as mulheres devem conversar com seus médicos para saber se elas devem ou não fazer mamografia. A partir dos 40, a conversa já é totalmente pertinente. O senhor falou sobre risco, mulheres que tenham propensão em familiar. Sem dúvida. Na verdade, existem alguns fatores de risco que são evidentes e óbvios. Um deles, que é o mais evidente e óbvio, pode parecer brincadeira, mas não é, assim, é o fato de ser mulher. Homem também pode ter câncer de... Homem também pode ter câncer de mama. Então, ter câncer de mama em homem não é incomum, quer dizer, não é uma doença comum, porém, nós oncologistas, a gente não infrequentemente se depara com esses casos. Portanto, ser mulher é o principal fator de risco, não tem dúvida. A partir do momento, a nuliparidade, como eu mencionei, o fato de não ter filhos, ou ter o primeiro filho, amamentar menos, isso aumenta o risco. Mulher, vamos grifar também isso aí. Mulher que não teve filho tem mais risco. Tem mais risco. Tá. E não tem dúvida nenhuma, a história familiar tem um peso forte, mas isso a gente não tem como evitar. Claro. Não tem como evitar para incidência. Existem estratégias discutidas também mundialmente sobre uma prevenção primária. Portanto, mulheres que trazem um risco muito grande de utilizar desde medicamentos até situações até mais complexas e graves, como fazer uma cirurgia de retirada do tecido mamário e substituição por prótese antes. Eu li isso. Exatamente, antes de desenvolver o câncer. E também não é infrequente mulheres que venham ao consultório para discutir esse debate, para discutir esse tema. Olha, minha mãe teve, minhas irmãs, e eu já quero... basicamente esse discurso. Eu disse, olha, eu tenho 4 irmãs, 2 já tiveram câncer de mama, minha mãe e minha avó também tiveram. Ora, possivelmente essa paciente deve ter alguma mutação genética que ela carrega. A mais clássica em medicina a gente chama de BRCA1 e BRCA2, e esse gene está danificado. E quando ele tem essa mutação, ele não protege das várias e múltiplas mutações e multiplicações e agressões que as mulheres são submetidas diariamente nos seus tecidos. Pois então, a chance dela vir a desenvolver um câncer de mama tendo essa mutação é próximo de 25, 30%. É um número muito grande. O fato é que muitas dessas mulheres discutem, e novamente a literatura tem endossado esse debate, de substituir o tecido mamário por prótese muito precocemente. Evidente que essa mulher não vai poder amamentar. Claro. Do ponto de vista estético, o efeito é às vezes até melhor. Mas não seria mais coerente, digamos, esperar o sinal vermelho, o primeiro sintoma que for? O medo é de chegar meio tarde. Ele vem acelerado. Ele pode chegar tarde. Ele pode chegar tarde. E o fato é que fazer uma cirurgia, portanto, planejada, pensada, organizada, pode ter mais sentido do que uma cirurgia. E deixa eu reforçar esse aspecto. Eu não estou dizendo que é uma boa estratégia ou não, não é isso. Eu só estou dizendo que o debate existe e, novamente, isso deve ser individualizado entre pacientes e seus médicos. Mas isso em casos, digamos, quase que extremos, enfim, desse currículo familiar apontar, né? E não necessariamente só o currículo familiar. A história familiar, evidente, é um fator muito forte. Mas a paciente pode ter outras neoplasias dela mesma. Então, a cirurgia da mama contralateral pode servir não só para simetrizar a mama numa correção, portanto, fez uma cirurgia no câncer de mama à direita ou à esquerda, o outro lado vai ficar assimétrico. Então, pode ser não só simetrizar, como também já protegê-la com a retirada do tecido e deixar a prótese. O efeito estético fica melhor e, evidentemente, eu vou reduzir o risco de incidência de um novo câncer. Essa mulher, quando tiver filhos, não vai poder amamentar, que fique claro. Muitas delas já tiveram também. O fato é que ela continua tendo a idade onde já alcança. Ela continua tendo o seio, ela continua tendo a imagem, o aspecto, mas ela não vai ter o tecido glandular mamário. Essa é a diferença. Aliás, isso também evoluiu muito nessas cirurgias que antes, quando extirpava o câncer, era o maior trauma da mulher, né, doutor? É verdade. A estética aí ajudou bastante, né? Ajudou muito. O fato é que hoje as cirurgias podem, e nós sabemos claramente que podem ser mais conservadoras. Aquela leitura de que tira tudo, exatamente, tira tudo, eu tenho mais chance de cura, não é verdade necessariamente. Na verdade, o ideal é fazer a cirurgia correta. As taxas de cura são exatamente equivalentes entre fazer a cirurgia radical que se fazia no passado ou cirurgias mais conservadoras, mas essa cirurgia mais conservadora demanda a necessidade eventualmente de fazer radiação localizada
para melhorar o controle local, mas de um jeito ou de outro o efeito terapêutico, portanto a chance de cura é equivalente. Olha. As pessoas não perdem chance de cura fazendo uma cirurgia extremamente radical ou a cirurgia, desde que bem indicada, porque conservadora. Antes, para nós entendermos, vamos tirar todas as raízes que possam ter, né? Hoje claro. Não é assim, vai ali no foco, no nódulo, enfim. Rádio Pampa. Sim, e se faz uma pesquisa e a gente tem equipamento suficiente para identificar potenciais locais para onde a doença pode ter espalhado e não necessariamente fazer grandes esvaziamentos. Portanto, uma técnica clássica, por exemplo, chamada linfonodo sentinela. Se injeta um contraste na lesão e se identifica qual é o linfonodo, qual é a íngua para onde aquele contraste vai. E se investiga aquela íngua. Se ela está livre, eu fico relativamente tranquilo, eu sei que ela não precisa mexer. Não preciso ser agressivo no esvaziamento da axila, portanto, de tirar outros linfonodos que estão ao redor do tumor. Isso é um dos pontos. Segundo ponto, a radioterapia é muito mais sofisticada do que no passado. Muito mais sofisticada. Explica melhor para a gente, que as pessoas até confundem muito o que é a radioterapia, o que é quimioterapia. Vou falar de todas. Então, a radioterapia é uma aplicação de um raio, como se fosse um raio-x, como se fosse uma radiação de uma tomografia. Portanto, mas, evidentemente, a radiação mais intensa, mais agressiva, costuma ser feito diariamente durante 4, 5 semanas. Depende do caso. Vai lá, coloca um aparelho, tipo um banho de luz naquele foco. Na verdade é um pouco mais complexo isso, mas a imagem ajuda bastante. A imagem ajuda bastante. Se faz uma radiação localizada, aquilo que se enxergava antigamente, que era uma grande área de queimação, e as pacientes saíam com pele descamando e queimado e dor, isso é muito improvável atualmente. Já não. Hoje, com os equipamentos disponíveis, com técnicas em 3 dimensões e com intensidades moduladas, que significa com equipamentos que permitiram eu não só mirar exatamente na lesão, mas proteger tecidos que não precisam ser irradiados, diminuiu muito o efeito colateral e permitiu chegar em doses de radiação maiores, que oferecem mais chance de cura. Porque a radiação não ia só na célula problemática, ia para todo mundo. Agora não. Agora não. Consegue chegar exatamente no local onde existe maior risco de recaída. Segundo ponto é que nós temos uma gama de tratamentos que aumenta essa chance de cura na maioria dos pacientes. Podem ser hormonioterapias, podem ser imunoterapias, podem ser as tradicionais quimioterapias. Algumas delas são em comprimido, algumas delas são endovenosas. O fato é que cada tipo de paciente vai precisar de uma ou alguma combinação dessas terapias. Separando químio e rádio. A químio, então, aquilo é o remédio que se toma de uma forma ou de outra. Ou endovenoso ou via oral. Exatamente. Para nós entendermos. A radioterapia, portanto, a radiação. Já a quimioterapia, e ela hoje a gente classifica diferente, tem químios, tem hormônios, tem imunoterapias, nós aprendemos a mirar melhor. Hoje, a análise daquela lesão que foi tirada da mama nos permite identificar qual é o melhor tratamento para aumentar a chance de cura do paciente. Portanto, no passado, vou te colocar uma historieta, parece que faz muito tempo, mas não é. Nós fazíamos coisas simples, tipo, mulheres acima, já em menopausa usavam um tipo de remédio, mulheres que não entravam em menopausa usavam outro tipo. Ora, a gente estava errando em muitos casos, porque tinham pacientes que, apesar de estar na menopausa, a característica do tumor dela era de uma mulher pré-menopausa, e o contrário era verdadeiro. Hoje eu não preciso me guiar por coisas tão rústicas como saber se a paciente já entrou ou não em menopausa. Hoje eu posso fazer uma análise microambiental no tumor, portanto não dói nada. Aquela peça que foi tirada e fica guardada durante décadas, ela é analisada e naquela análise eu identifico qual é o melhor remédio e qual é a melhor forma e melhor estratégia de combater aquele tipo de câncer. E o que, evidentemente, se eu aumento a efetividade terapêutica com menos efeito colateral, os resultados são melhores. E nós observamos nos últimos anos um avanço na questão imunológica, na questão psicológica também, né? Do estrago que a pessoa sofre, né? E também se amadureceu, e hoje nós temos instituições que nos permitem fazer isso, tratamentos interdisciplinares. E não é só multidisciplinar, tem uma pequena diferença que vale a pena também estressar. Multidisciplinar, eu tenho um monte de especialistas que vão lá oferecer e contribuir. Interdisciplinar é quando eu tenho vários especialistas que trabalham junto. Bacana. Então, eu tenho um nutricionista que vai conversar com a enfermeira, que conversa com o médico, que está presente. Uma interação, troca de ideias. A troca de ideias e um tratamento do qual participam todos esses profissionais, geram, inclusive, pessoal administrativo que vai correr atrás de documentos e pedir autorização. Tem todos que fazem um alívio para o paciente e o paciente se sente muito mais bem servido
E naquele momento ele pode concentrar esforço em tratar essa doença, não precisa se preocupar com outras coisinhas que de um jeito ou de outro atrapalham realmente o desenvolver da doença. Com certeza, e o momento é muito delicado. No momento ele precisa de todo o apoio necessário. Para decidir isso tudo. Voltando à pauta do programa com relação à alimentação. No caso aí, essa notícia que chama a atenção, que é o consumo de vegetais para Rádio Pampa. reduzir o risco de mama, que foi comprovado que quanto mais vegetais, melhor. No caso, dá para se dizer carne, gordura, enfim, proteína animal é problema? Não, na verdade, os nutricionistas têm falado sistematicamente nisso e a gente vai reforçar. O importante é uma alimentação balanceada, onde sim eu tenho as proteínas de uma origem ou outra. Eu preciso ter, sem dúvida nenhuma, vegetais, definitivamente alguma coisa de amido é necessário. E alguns pontos que a gente chama atenção é o seguinte: as pessoas às vezes deixam para assumir uma alimentação natural a partir do momento que identificam-se doente. Mas aí não adianta. Quer dizer, aí o efeito é muito pequeno. Leva uma vida mais alternativa. Então, aquela pessoa diz, a partir de agora que eu descobri que eu tenho colesterol alto, eu triglicerídeos estão horrorosos, eu estou com sobrepeso, agora eu vou ajeitar. Agora que eu descobri que tem câncer, agora vamos mudar minha alimentação. Isso nem sempre ajuda, às vezes até atrapalha, porque a pessoa vai ter que começar a experimentar estratégias que não são das mais comuns para o seu corpo, e aquilo... O organismo não está preparado para isso. Não está pronto para isso. De forma que mudanças radicais nunca são bem-vindas. Elas devem ser orientadas pelo nutricionista, de forma que o paciente tenha um padrão de alimentação. Mas mais importante, o estudo confirma e consolida essa leitura, é que quanto mais precocemente eu adotar essas medidas, mais proteção eu agrego no futuro. Então, eu tenho filhos pequenos, todos eles têm uma alimentação saudável, eles se protegem do sol sistematicamente, apesar de ser bem pequenininhos. Eles têm um treinamento para nem chegar perto de cigarro, bebida alcoólica. Não tem o exemplo em casa, portanto eles percebem que ninguém gosta. Eu estou protegendo eles não para daqui 5 a 10 anos, eu estou protegendo eles para daqui 40 anos. Bacana, isso aí. Essa percepção é a leitura, e espero que eles vão passar essa mesma leitura para os seus pares, amigos, pessoas que vão constituir a família deles no futuro. Desde cedinho, vida saudável. E essa clássica, nada exagerado ou só com foco. Eu sou só do vegetal. Não, exatamente, não precisa. Do ponto de vista essencialmente científico, com dados consistentes, nós sabemos que as verduras, elas são fundamentais, mas elas não substituem tudo que o organismo possa precisar. De forma que quanto mais fibras, e não é só para câncer de mama, deixa eu reforçar. Nós temos hoje também evidência de que uma alimentação rica em fibras diminui câncer de intestino, por exemplo. A vassourinha, como eu brinco aqui. Exatamente. E caso interessante, se eu tiver mulheres com câncer de mama estabelecidos, estão em diagnóstico, e a partir do momento do tratamento elas perdem peso por opção, elas não, eu vou perder peso, eu vou diminuir gordura do meu corpo. Isso reduz o risco da recorrência da doença. Isso diminui a chance da doença numa magnitude insignificante. Em algumas situações se descreve 20% de redução de risco quando a mulher ela tira o tecido gorduroso, porque o tecido gorduroso é riquíssimo em estrógeno. Na verdade, ele é um substrato para hormônios que podem ser danosos para o organismo. Quer dizer que a gordura não é só como se fosse uma capa de esconder o problema. Não. E a gordura em si é o problema. Ela é matéria-prima para a produção de hormônios que em alguns tipos de câncer são como jogar gasolina no fogo. De forma que deve haver recomendação sistemática para toda mulher que teve câncer de mama ou tem uma história muito familiar de perder peso, portanto, de fazer atividade física, de ter uma alimentação adequada, de conversar com o seu médico de estratégias às vezes até mais radicais, mas para diminuir peso, não só reduz o seu risco cardiovascular, que é uma coisa muito sabida, evidente pela população, mas para diminuir a chance de vir a ter câncer de mama e naquelas pacientes que já têm a doença, diminuir o risco da doença voltar, diminuir o risco de recorrência. Existe no caso da mulher que começa a menstruar mais cedo, com menos idade, ter maior propensão, ou é porque fica mais tempo exposta? Na verdade, o seu ciclo. Tem toda razão, o teu raciocínio é corretíssimo. Aquelas mulheres que têm uma menarca, portanto, a primeira menstruação muito precoce, uma menopausa muito tardia, esse grupo de mulheres, ela está mais tempo exposta a oscilações hormonais, portanto, ela está mais tempo exposta a ter câncer de mama. Mas se interromper num ciclo normal, natural,
Começou cedo, mas acabou mais cedo. Em tese, exatamente, deve proteger. Lembrando que são todas análises estatísticas. Lógico. E as pacientes não podem se identificar com uma bomba relógio. Eu estou naquilo ali, estou tranquilo. Não, ou se identifica com uma bomba relógio e vive uma neurose, ou acha que não, eu sempre tive uma menor. As mulheres dizem, não. Eu tive vários filhos, eu não tenho história familiar, então eu estou protegido. Não é assim, não. Não é assim. Rádio Pampa. Não é assim, até porque quando os pacientes vêm no consultório, existe um grande número de pacientes que não identifica nenhum risco. E se pergunta, puxa, nunca tive ninguém na família, sempre me cuidei e mesmo assim apareceu doença. Evidente que tem maneiras de lidar com a vida que protegem o risco, mas elas não eliminam. Então, ao mesmo tempo que nós chamamos atenção para hábitos que podem trazer prejuízo para a saúde, nós temos que chamar atenção que, mesmo adotando todos esses hábitos, isso não protege a pessoa 100%, de forma que isso não isenta ela de ter que tomar os cuidados recomendados na literatura médica, que é consulta médica, mamografia e, evidentemente, se identificar qualquer coisa, não vai esperar a data do exame, vai procurar o médico antes. Só para lembrar, a mamografia pela saúde pública parece que mudou a faixa etária, né? Acima dos 50 anos, sem dúvida nenhuma. Após os 40 anos deve ser discutido com o médico que vai solicitar. O senhor aconselha após 40 já fazer o primeiro? Não tem dúvida, especialmente se mulheres tiverem alguma história familiar ou qualquer dúvida. Se tiver acesso, como eu falei, individualmente falando, a partir dos 40 anos deve ser conversado com o seu médico, no sentido de já iniciar, nem que seja para ter uma que a gente chama de mamografia de base. É ter um exame basal. Como começou? Para saber como é que é a fotografia no início. E com os tempos eu ter aquela mama para comparar. Por isso que os exames devem ser guardados, ou devem ser feitos em entidades, instituições que tenham um registro muito adequado dos exames. Mas é bom ter o seu, porque às vezes muda de lugar, de cidade. Não tem que ter. O hospital mudou de estrutura e resolveu não guardar mais. Não tem dúvida. Normalmente se guarda, mas de qualquer forma. Não se sabe para o futuro, né? O importante, a mensagem esse exame tem que fazer parte da história do paciente. Da história. Quero o senhor mais vezes aqui, que honra. Aqui conosco, um site, endereço que o senhor recomende, ou até um telefone, para os nossos ouvintes tirarem as suas dúvidas. Claro, eu acho que a fórmula melhor pode entrar no site do Instituto do Câncer, Mãe de Deus. O Mãe de Deus oferece uma série de informações, é maravilhoso, ele oferece uma série de informações atualizadas e é muito rápido em responder as dúvidas das pessoas que entram em contato. E evidente, se o pessoal quiser ligar para lá e conversar e tirar dúvidas e pedir informações, aqui em Porto Alegre, o 51 prefixo, portanto, é o 3230-2507. 3230-2507. Do Instituto do Câncer Mãe de Deus. É sempre um prazer poder falar com vocês. Prazer. Recebemos o Dr. Stephen Stefani, do Instituto do Câncer de Mama da Mãe de Deus, enfim, de todas as suas atividades em oncologia, que foi uma honra tê-lo aqui no nosso Pampa Saúde. Obrigado, doutor.